Olá pessoal, vamos então a mais um exercício de isostática calculando as reações de apoio. O exercício nos solicita o cálculo das reações de apoio e os diagramas dos esforços internos, normal, cortante e momento fletor. Então faremos em 3 vídeos. No primeiro as reações de apoio, no segundo diagramas pelo método das seções e no terceiro diagramas pelo método das áreas. Então, o primeiro passo é determinarmos o que essa figura geométrica nos transmite de informação em termos vetorial. Então, no ponto A aqui a gente tem um engaste. Isso aqui seria um apoio de terceiro gênero, como já visto em vídeos anteriores. Então, ele vai restringir forças verticais, a gente chama de vertical A. Vai restringir forças horizontais, chamamos de horizontal A. E momento fletor, vamos chamar de momento A. Muito bem. O sentido do momento adotado aqui, às vezes a gente não sabe por uma análise simplificada. Nesse exercício é fácil da gente observar que ele vai ser no sentido anti-horário, uma vez que a força de solicitação, 6 kN, está solicitando a nossa viga a girar no sentido horário. Quando a gente não souber, não for tão evidente qual é o sentido do momento, a gente estipula qualquer um e aí depois nos resultados a gente analisa se acertou o sentido colocado ou errou. Então vamos lá. Incógnitas. Temos aqui então no DCL, passo 1 do exercício, o VA. Temos o HA. E temos o MA, um sentido anti-horário para resistir à solicitação de 6 kN que temos aqui. Então, 6 kN de solicitação e aqui as nossas reações de apoio. Muito bem, a nossa viga apresenta 3 metros de comprimento. Então, primeiro a gente define o DCL para simplificar e facilitar o nosso entendimento do problema. Na sequência, a gente aplica as equações de equilíbrio. Então, vamos aplicar a primeira mais fácil, somatório das forças em x igual a 0. Lembrando que no eixo x a gente costuma considerar que para a direita é positivo, pura convenção, certo? Então, temos HA para a direita, então mais HA. Nenhuma outra força é relativa ao eixo x, portanto, HA igual a 0 kN. Na sequência, vamos fazer o somatório dos momentos em torno do ponto A igual a 0. O momento, a convenção mais comum a ser adotada é anti-horário positivo. Então, desta forma, a gente vai ter mais MA, porque ele está no sentido anti-horário, menos o VA não faz momento, o HA não faz momento também, porque ambos estão no ponto A. Então, momento força vezes distância, e a distância é 0, teremos um momento nulo, então nem colocamos no equacionamento. O próximo momento que teremos na nossa viga é o momento originado pelo carregamento de 6 kN. Ele vai girar a nossa estrutura no sentido horário, portanto será menos. E aí a força é 6 e a distância que ele está do ponto A, sempre a gente referencia em relação ao ponto, né? A distância que ele está do ponto A é 3 metros, igual a 0. Portanto, o nosso momento A vai se tornar mais 18 kN vezes metro. Como o sinal foi positivo, nós podemos concluir que o nosso sentido adotado no DCL está correto. Então, o nosso MA apresenta o sentido anti-horário. Se nós tivéssemos obtido aqui um sinal negativo, significa que esse sentido colocado no DCL como anti-horário, ele seria, na verdade, horário. Então, o sinal positivo indica que o sentido estipulado no DCL está correto. A partir disso, a gente consegue fazer o somatório das forças em Y igual a 0. Por convenção, costumamos colocar que Y é positivo para cima. O que nós temos de força em Y? O VA, então mais VA, a gente colocou ele para cima. O HA é em X, o MA é giro, é momento, então não entra. E os 6 kN. Então,
teremos aqui menos 6 kN igual a zero. Desta forma, o nosso VA será mais 6 kN. Novamente indica que o sentido do DCL está correto, VA é para cima. Muito bem, fechamos então as nossas respostas. Nossas reações de apoio são essas aqui. Interessante fazermos o resumo dos resultados para facilitar a sequência do nosso exercício, que são os diagramas de esforços internos. Então, vamos marcar aqui a nossa viga. E ao invés de já destacar as incógnitas, a gente já pode colocar os valores corretos das reações. HA é zero, então a gente nem representará. VA é positivo, para cima aqui então 6 kN. MA 18 kN no sentido anti-horário, a gente verificou que deu positivos, então esse sentido aqui está correto. E por fim, a nossa solicitação aqui de 6 kN. Nossa viga apresenta 3 metros, vamos colocar aqui ponto A e vamos colocar o nome do ponto B. E aí a gente pode seguir então para o cálculo dos diagramas dos esforços internos.